internacional, né? Podemos até levar a discussão a esse plano, mas que é necessário, é. Eu reputo como extremamente necessário. Próximo. Procedimentos e tempos. Eu vou trazer aqui, os nossos técnicos, nas ciências sociais e psicólogos, gostam muito de estudo de caso, né? Estudo de caso concreto. Como no caso da Itália, a Itália é aquele que mais adota, né? É aquele que mais adota criança e adolescente, pelo que a gente viu aqui, só para recordar, né? A Patrícia estava dizendo que em 2008, das 423 adoções, 360 foram para a Itália. Em 2009, de 399, 306 foram para a Itália. Em 2010, de 328, 292 foram para a Itália. Então, eu achei interessante trazer o estudo do caso exatamente da Itália. O que é que acontece com isso? Entre a apresentação do processo judicial lá do início até o final, né, nós temos de 2 anos e meio a 5 anos. E o que é interessante na legislação italiana é que o casal, ele não vai lá para requerer a sua idoneidade. Ele não faz uma petição, ele não requer absolutamente nada. Ele se apresenta diante da autoridade judicial, ali, né, da sua região, para dizer, eu estou apresentando a minha disponibilidade à adoção. Vejam como o conceito é diferente. Um casal que requer um pretenso direito que ele possa ter a adoção internacional, quando, na verdade, o que ele faz é demonstrar a disponibilidade dele em adotar. Aí a gente já começa a pensar, não é, o que é que acontece, quem é o sujeito de direito nessa relação de adoção. Quem é a parte principal? Quem é o sujeito de direito no Instituto Jurídico da Adoção? É o pretendente à adoção ou é a criança? Para quem foi feita a adoção? Para a criança ou para o pretendente? O que é que a gente quer? A famosa frase, né? Dar criança para casal ou conseguirmos casais bons para as nossas crianças? E, portanto, demonstrar a disponibilidade é exatamente a mudança de paradigma. Enquanto o brasileiro vai lá na beira do balcão e contrata um advogado para requerer alguma coisa, esses casais italianos, né, já por filosofia, dizem, estou demonstrando a minha disponibilidade, me sinto apto. E aí, então, depois vem toda a preparação. Isso é o que acontece até quando ele esteja habilitado. São mais ou menos 2 anos e meio a 5 anos, dependendo da região onde ele estiver. Próximo. Falando sobre a preparação, batemos tanto nisso hoje sobre preparação. De uma maneira geral, e eu trago aqui também o exemplo da Aibe Amici dei Bambini, o que a gente tem de preparação e os temas enfrentados, né, nessa preparação é essa criança aqui, a criança sonhada, a criança real, o encontro com um filho. Depois vocês podem ficar com esses slides aqui também, com todos esses temas. Mas são temas que, inclusive, são tratados até mesmo a nível de adoção nacional pelos nossos grupos de apoio à adoção. Todos eles, basicamente, também têm esse roteiro aqui. Próximo. E após a adoção, o que é que acontece? Também lá na Itália, o casal não é obrigado, porque ele está no seu país de origem, a sentença foi transitada em julgado, ele não tem mais nada a ver com a lei brasileira, ele está lá, a criança já está lá sob a tutela do Estado italiano e sob a tutela daqueles 2 pais ali, não é? Por que haveria de se incomodar em mandar para o Brasil aqueles tais relatórios, porque a lei brasileira diz isso? Tá, e se não mandar, vai fazer o quê? Se a gente não mandar os relatórios, os 4 relatórios, o que é que a justiça brasileira vai fazer? O tempo? Puxa vida. Bom, essa é uma questão da gente colocar. Como? Sim. Quer dizer, mas não tem aí, obviamente, nenhuma sanção ao casal. Né? Ao casal, exato. Bom, complementando os dados também aqui de São Paulo, que a doutora Maria de Fátima trouxe para a gente hoje, esse é o quadro, não é? Dos processos de adoção, dividido por faixa etária. Claro, aqueles pequenos ali são irmãos desses daqui. Próximo.
Esse é o quadro do total de processos, aquilo eram crianças, processos julgados, processos de adoção julgados no estado de São Paulo. Então veja, aqui no estado de São Paulo, nunca se ultrapassou os 3% das adoções julgadas no estado como um todo. Próximo. E aqui alguns slides de dados estatísticos que saíram agora, nesse ano, da Itália. Casais que requereram a autorização de ingresso na Itália das crianças estrangeiras de 2000 a 2011. Veja, no ano passado, 3.154 crianças entraram na Itália. Desculpe, errado. 3.154 casais pediram a autorização para que as crianças entrassem na Itália. Próximo. Qual é a motivação que esses casais têm para a adoção? A infertilidade é o maior número. Tá? Próximo. Entre 2000 e 2011, as crianças estrangeiras autorizadas a entrar na Itália eram 36 mil, adotadas por 29,60, o que dá 1,24 por casal, e é a mesma taxa de 1,4 filhos por mulher. Então vejam que a adoção internacional, ela está bem pareada com a taxa de fecundidade. Não é? Então, o que é que a gente fala? Não é para aumentar a população, absolutamente. Se fosse para aumentar a população italiana, certamente esse número aqui iria ser muito maior. Né? Próximo. E aqui, então, de onde vieram essas crianças que entraram na Itália? Né? Mais ou menos 11 crianças por dia. 11 crianças por dia. A Federação Russa e o Brasil está em terceiro lugar no ano passado, com 304 crianças brasileiras que entraram na Itália no ano passado. Próxima. Bom, aqui é a divisão por sexo e a idade. Próximo. Aqui a visão geral de todos os países, com o Brasil, 7,6 crianças adotadas na Itália em 2011. E aqui, então, nós temos o número de crianças adotadas nos maiores países de acolhimento. Então, vejam, isso aqui não é da Itália, esse aqui é o quadro da adoção internacional de todos os países. Quem mais adota, então, ainda continua os Estados Unidos. Em segundo lugar, não é? Ainda é a Itália. Ou seja, país de acolhimento a nível internacional, continua sendo a Itália o segundo país. Próximo. Crianças às quais foi pedido o ingresso por região da Itália. Então, vocês sabem que realmente é a região Lombardia a que mais acolhe crianças em toda a Itália hoje. Fechando. Foram 20 minutos, é muito pouco. Muito pouco. Mas a gente está disponível para depois a gente debater mais esses assuntos e outros ainda. Só para dizer para vocês, e é um incentivo que a gente faz, é um pedido, né? A gente roga que isso realmente aconteça, que em todos os estados a gente tenha as nossas frentes parlamentares de adoção. No estado de São Paulo, a Frente Parlamentar de Adoção foi constituída por mais de 20 deputados estaduais, e fomos convidados como membros colaboradores um juiz em São Paulo, uma pessoa do grupo de apoio à adoção, que é a Mônica, do GAASP, e eu representando a OAB de São Paulo, junto à frente parlamentar. O que é que a gente busca com a frente parlamentar? Aquilo que a gente estava dizendo antes aqui. A doutora Maria de Fátima disse que a gente conseguiu 10 milhões em verbas. No ano retrasado, a gente pediu 67 milhões de verbas ao Estado e o Poder Judiciário teve 10 reais. 10 reais. Esse ano a gente já pediu 100 milhões, né? Vão ser liberados 27 e 10 já está no bolso do Poder Judiciário para a gente implantar
as varas especializadas em infância e juventude, contratação de técnicos, provimento de cargos e instalação de varas da infância e juventude especializadas. Isso tudo é trabalho da Frente Parlamentar de Adoção. A gente tem que ocupar todos os espaços. Ocupar todos os espaços. E se vocês conhecem deputados amigos da adoção, peçam para que criem a Frente Parlamentar. A última criada agora parece que foi na Paraíba. Não é? Então, quase todos os estados estão criando as suas frentes e advogados e assistentes sociais, psicólogos, né, estão fazendo parte dessa frente parlamentar aqui. Mais um. Esse é o logo da Frente Parlamentar de Adoção. E próximo. E aqui, com muito carinho, a gente deixou para vocês aí, não é? Essa cartilha de adoção, que é fruto da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo, já está espalhada pelo Brasil inteiro, muita gente já recebeu, já teve acesso. O site é o www.oabsp.org.br e essa cartilha de adoção está disponível no site para ser baixada e impressa sem qualquer objeção a direitos autorais, tá? Podem imprimir quantas vocês quiserem. Tem alguém aqui do Espírito Santo? Espírito Santo, é. A Maria Inês? Pois é. A gente recebeu um ofício lá da Corregedoria, também da SEJA do Espírito Santo, nos pedindo autorização para a impressão dessa cartilha e distribuição a todos os magistrados do Estado durante um evento. Então, quer dizer, não fazemos objeção nenhuma. Vejam mesmo a cartilha, são 147 perguntas e respostas muito simples, que são dirigidas aos operadores e também aos pretendentes à adoção. E aqui estão os nossos contatos, tá bom? Estamos disponíveis para a gente responder aí a mais questões, tá bom? Obrigado. Agradeço, então, as palavras do doutor Antônio Carlos Bellini. Passo, então, para o doutor Geraldo Augusto Ramos Silva Júnior. Meu nome já foi apresentado, vamos ficar em pé, né? Despajar um pouco da sabedoria do meu amigo aqui, né? Bem, eu me envolvo com a adoção internacional desde o segundo dia que me formei, ou seja, 25 anos. Não que eu seja velho, eu me formei cedo. E durante todo esse tempo, somente nos tempos de chumbo, de adoção internacional, não era, doutora Lúcia? Que quando a gente dizia que era advogado que fazia adoção internacional, meu Deus, eram terríveis. Moro numa cidade pequena, para vocês terem uma ideia, quando comecei, chegava com a minha esposa que está ali e dizia, olha, sabe o que seu marido faz? Adoção internacional. Nossa Senhora. Era aquela história que comunista comia com a criancinha, né? Era feio. Mas, graças a Deus, a coisa foi indo, com a criação do SEJAS, da Autoridade Central, a coisa mudou. Hoje é visto como um processo como outro qualquer, né? Eu tinha uma juíza em Alagoinhas, em Iambupe, no estado da Bahia, do qual eu pertenço, né? Que ela dizia o seguinte, que a adoção internacional, 101% ainda é pouco. E isso ainda vale até hoje. Basta uma vírgula errada em um relatório desse para a coisa degringolar. O que eu quero dizer a vocês é que durante todo esse tempo que eu labuto com a adoção internacional, como advogado, e posteriormente há quase 10 como representante nacional da Senza Frontiere, existem vários questionamentos, existem vários itens que merecem observação, que um encontro só não seria suficiente. Mas tem um que eu considero o mais importante, porque sem ele não há adoção. É a criança. E para essa criança ser adotada, é necessário que ela tenha o seu poder familiar destituído. Porque sem isso não tem adoção. Não adianta gráfico, não adianta tese jurídica, não adianta nada. É a destituição. O problema da adoção internacional sempre foi e sempre será a origem da criança. A minha preocupação é exatamente essa ponte entre a criança e o casal que quer adotar. Porque não é o casal e a criança. Não estamos aqui para arrumar crianças para casais. Não, estamos aqui para arrumar pais para crianças. Então, essa ponte só se faz com a destituição.
E a gente tem de ser aqui honesto. O país, seja no Pará, seja na Bahia, seja no próprio estado de São Paulo, que é o mais rico, não tem estrutura para a quantidade de crianças. As estatísticas mostram quantas crianças estão aptas à adoção em tese. Né? Veja só, para entendermos isso, vamos retorgir um pouco aqueles tempos de chumbo, qual a doutora Lúcia sabe tão bem quanto eu, né, doutora? O nosso amigo é das Alagoas também, o nosso amigo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, né? Como é que era feita? Havia abuso? Sim, havia abuso. Tinha gente que extrapolava. Mas vamos esquecer os abusos e vamos ver como é que se fazia a coisa legalmente. Não existia SEJAS, não existia autoridade central, não existia, ainda não havia a ratificação da Convenção de Haia. O que é que nós fazíamos como advogados? Iríamos ao juiz, e perguntávamos nas cidades pequenas, olha, a criança apta para adoção? O juiz sim, há. Ou as assistentes sociais. Iríamos e nós entraríamos com o pedido de adoção, cumulado com o pedido de destituição de pátrio poder. Pronto, isso era o que fazia. Vieram as SEJAS. Ótimo. Foi sensacional, porque eu já disse a vocês que a visão da adoção internacional mudou, e mudou melhor. Mas aí aconteceu um problema. O advogado, o representante, não mais poderia perguntar ao juiz, olha, essa criança está disponível, ou assistente social está disponível. Não. Teria de esperar que a SEJA indicasse. A coisa melhorou um pouco, mas antes, no início, era uma casta fechada. O advogado sequer podia entrar na SEJA perguntar. Digo isso por experiência própria. E posso nominar as SEJAs que eu estou falando. A da Bahia era uma, certo? A representante estava até aqui. A de Sergipe era outra. Ele não podia sequer entrar. Porque era verdadeiro, meu Deus, advogado aqui. Melhorou. Mas só que as SEJAs só indicam se tiver a destituição do pátrio poder. Certo? Vamos aqui à SEJA aqui do país, que tem os comentários ali sensacionais sobre aqui, em Brasília. A doutora Thaís mostrou que tem 63 crianças aptas à adoção internacional, mas não estão com o pátrio poder destituído, certo? Pronto. Então, elas não estão aptas à adoção internacional. Certo? Eu não estou querendo aqui defender aqueles anos atrás que se fazia abusos. Realmente se fazia mesmo. Eu tenho uma experiência, que eu cheguei uma vez numa cidade no interior da Bahia, à noite, entrei numa posada, estou vendo aqueles sotaque italiano, que diabo é isso? Quando eu abro, tenho 25 casais. Eu não estou querendo isso. O que eu proponho? Bom senso. Porque onde é que está escrito, qualquer lei da nossa federação, que destituição de pátrio poder familiar é competência exclusiva do Ministério Público? Nunca vi isso. Ou pior, do defensor público, um advogado igual a mim. Onde é que se pode permitir que a destituição do poder familiar possa ser cumulada com a adoção, na adoção nacional, e não se permite na adoção internacional? Onde é que está escrito isso? Não tem como. Com as novas reformulações do ECA, dizem que a criança tem de ficar 2 anos. É isso? 2 anos. Só que isso não funciona. E aí, me perdoe, o glorioso estado de São Paulo, acontecem verdadeiros contrassensos. Ora, São Paulo diz que só aceita habilitação de casais que queiram pretendentes com 5 anos de idade. Ora, veio o ECA lá e diz que 2 anos. Vamos aqui imaginar a hipótese. Uma criança foi abandonada pela mãe, pelos pais, no orfanato, aos 0 anos de idade. É uma criança pretinha, desmilinguida, feia para dedéu, que nenhum brasileiro quer adotar.
pelo site de São